Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 43. Essa mesma palavra eu ministrei no último domingo de janeiro de 2025. A mesma palavra, coincidiu. Eu acabei de ler um livro chamado A Última Flecha, inclusive eu postei no meu Instagram. Se você quiser ler, eu posso te indicar onde você pode adquirir esse livro. E um dos versículos que tinha nesse livro é exatamente esse que eu ministrei há um ano atrás, dia 26, ano passado, o último domingo caiu, foi dia 26. Hoje nós estamos em 25 de janeiro. Então eu falei sobre fechar ciclos, avançar e frutificar. Coloca o slide que é o tema aí, o primeiro. Vamos dizer, feche ciclos, avance e frutifique. Fala para você mesmo, não fale para quem está do seu lado, mas fale para você mesmo. Diga seu nome, diga Marcos. Feche, não, você vai dizer seu nome, né? Vamos lá? Marcos, feche ciclos, avance e frutifique. Quem está precisando aqui fechar ciclos em alguma área da vida? Sempre nós temos áreas em aberto. E não é legal isso. Não é legal porque você não prossegue, você não avança. Você fica preso muitas vezes, andando em círculos. E eu, ano passado, iniciei com Sansão. Eu não vou ler, mas ano passado eu lembro que eu falei sobre Sansão, que quando ficou cego, Sansão ele ficou andando em círculos em um moinho. E isso representa muitas vezes a nossa vida. Há áreas da nossa vida que nós ficamos presos e não conseguimos avançar. Eu não sei quem é da época aqui, mas tinha um desenho animado que eu gostava muito. Depois foi que eu entendi que tinha muita coisa espiritual ali por trás. E gerava realmente em mim uma angústia muito grande, porque eles não conseguiam sair do mundo que eles estavam para voltar. Quem conhece? Caverna do Dragão. Quem assistia aqui, Caverna do Dragão? Pois é, eles estavam em um mundo paralelo que eles não conseguiam voltar para a Terra. Isso gerava em mim, porque todo episódio, terminava quase que eles conseguiam. Quase que eles entravam naquele portal que os trariam de volta. Mas nunca conseguiam. Quem se identifica comigo que é bem angustiante isso, quando a gente assistia? Há 35 anos atrás. Mas muitos estão presos em seu passado. Nesse livro, A Última Flecha, o Erwin McManus, ele diz que não tem como a gente avançar para o que Deus tem para a nossa vida, não tem como a gente correr para o futuro se nós não nos desvencilharmos do passado. E olha o que diz aqui Isaías 43, 18 a 19 a parte A do versículo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Vamos orar. Eu lembrei também que tem uma irmã, eu não sei das notícias, Vitória pode depois me dizer, mas nós temos uma irmã que está hospitalizada, uma jovem, e eu lembrei dela hoje de manhã, a Eduarda. Nós vamos orar por ela e vamos orar pela palavra também. Senhor, colocamos nessa hora diante de Ti, Senhor, a vida da Eduarda, que o Senhor possa tocá-la com cura e restaurar a saúde dela completamente. Nós declaramos agora cura sobre a Eduarda. Envia a Tua palavra ali no hospital e que, Senhor, possamos ter notícias de que ela recebeu alta, Senhor, o mais rápido possível. Nós oramos por esse milagre, nós oramos por cura também sobre todos os que estão enfermos aqui em casa. Eu declaro cura sobre a minha vida. Nós declaramos agora saúde completa. Recebemos agora, tomamos posse de saúde, de cura. Abençoa também, Deus, o compartilhar da Tua palavra. Me dá sabedoria
Senhor, me dá as palavras certas, me lembra exatamente aquilo que o Senhor quer que seja falado. Em nome de Jesus, amém. Então o profeta Isaías diz, olha, não se lembre do passado. Não considere as coisas que ficaram para trás. Eis que faço coisa nova. E esse autor, ele diz que ele chegou um momento que ele contrariou o que estava escrito em Eclesiastes. É interessante que eu estou lendo Eclesiastes. E Eclesiastes é um livro pessimista. Eclesiastes é um livro que diz que não há nada novo debaixo do sol. Que tudo é apenas repetição. Que a busca minha e sua é correr atrás do vento. A gente quer enriquecer, a gente quer ficar mais bonito, a gente quer construir, a gente quer adquirir bens, a gente quer se divertir. E Salomão diz que tudo isso era inútil. E aí ele tem essa frase, não há nada novo debaixo do sol. E o cara lá que estava escrevendo o livro disse que, eu disse não, existem coisas novas debaixo do sol. Salomão está errado. E ele foi compartilhar com a esposa dele. E eu fiquei imaginando Cristiane nessa situação. E ele chegou para a esposa e disse, olha, Salomão estava errado. E ela, o quê? Você está dizendo que a Bíblia é infalível, a palavra de Deus que é inerrante, está errada? Porque se você está dizendo que Salomão falou uma coisa errada e está registrado nas Escrituras, você está contradizendo a Bíblia. Meu Deus, isso é muito sério, heresia, heresia. E ele disse que guardou aquilo. E ela disse, não pregue isso. Não fale isso. E ele disse que guardou por um tempo. E chegou numa grande conferência. E o coração dele ardeu. E ele então, disse, gente, Salomão estava errado. Há coisa nova debaixo do sol. E disse, irmãos, que as pessoas se fecharam. Passaram 6 anos sem convidá-lo mais para pregar. E aí ele guardou aquilo. E disse, Deus, se eu estou errado, o Senhor vai me convencer. Mas se eu não estou, eu quero ouvir outras pessoas dizendo a mesma coisa. E ele disse então que 6 anos depois ele ouviu alguém citando Isaías e dizendo, eis que faço coisa nova. E dizendo, há coisa nova debaixo do sol. E ele disse então que voltou a pregar, agora respaldado, e ele então explicou. Porque do ponto de vista humano, da vida humana, sem Deus, não há nada novo debaixo do sol. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Não é isso o que a biologia nos ensina? Vamos dizer o ciclo da biologia. E biologia é bios. Bios é a palavra para vida. Vida, existência. Vamos dizer, de acordo com bios, com a vida natural, com a existência natural, qual é o ciclo? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Vamos lá? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então não há nada novo debaixo do sol. A gente estuda, a gente trabalha, a gente constrói, a gente corre de um lado para o outro, a gente se preocupa com a saúde, com a aparência, vamos para o salão, fazemos as unhas, os cabelos, malhamos. Quantas coisas nós fazemos que todo mundo faz, que todo mundo fazia e que todo mundo ainda vai fazer enquanto existir vida humana. Mas esse versículo aqui nos eleva para um outro tipo de vida. E na Bíblia diz que existe um outro tipo de vida, que agora não é a vida biológica, bios. Agora é a vida de Deus. E a vida de Deus se chama Zoe. Eu gosto dessa palavra.
Zoe. A vida do tipo de Deus. Quando alguém nasce de novo, e eu creio que existam pessoas aqui que precisam do novo nascimento. Preste atenção. Frequentar uma igreja não significa que você nasceu de novo. Até ser um pastor não significa que nasceu de novo. Nós podemos ser religiosos e não há nada novo debaixo do sol se formos apenas religiosos. Se apenas vivermos a vida comum, normal, natural. É necessário nascer de novo. A frase que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos era um especialista, irmãos, na lei. Um homem profundo na Torá, na lei de Moisés. O Antigo Testamento, né? Nós consideramos a lei, os profetas. E Nicodemos era profundo conhecedor, mas quando ele encontra com Jesus, e Nicodemos já era um homem de idade. E eu lembro quando eu assisti essa cena em The Chosen. Meu Deus. Quem lembra aqui? Acho que foi na primeira temporada, né? Primeira temporada tem o encontro de Jesus com Nicodemos. À noite, às escondidas. Nicodemos estava preocupado com o que iriam dizer dele, porque ele era um fariseu. Ele era alguém muito respeitado em Jerusalém. E Jesus então confronta aquele homem com essa frase simples: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Alguém aqui nessa manhã está precisando ouvir isso. É necessário você nascer de novo. É necessário você se tornar uma nova criatura. É necessário que o teu espírito seja recriado. Que você novamente se conecte com Deus através do novo nascimento. Ou seja, você se torna a habitação do Espírito Santo. Isso é o milagre do novo nascimento. A regeneração. A palavra regenerar significa nascer de novo. Novamente, de novo. Generar, gerar. Gerar vida novamente. Nascer de novo é no espírito. Não é você voltar para o ventre da sua mãe, que foi o que Nicodemos, né? De forma tão ingênua para um mestre da lei, eu, depois de velho, vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo. Jesus disse, não. O novo nascimento é no espírito. Você nasce de novo espiritualmente. E aí o apóstolo Paulo diz, o versículo clássico, que todos nós temos em mente, decorado, memorizado, espero. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então há coisas novas debaixo do céu. Amém? Para quem nasceu de novo. Para quem tem vida, Zoe. Para quem tem esse tipo de vida, essa qualidade de vida, que só Deus pode dar. Eu gosto da música que eu ouvia muitos anos atrás. Até citei ela aqui na Escola de Adoradores. E o verso, aliás, o refrão dessa música diz: dá-me tua vida. Esse tipo de vida que tu sabes dar. Dá-me tua vida. Deus, tu tens um tipo de vida, tu tens uma classe de vida que é além da existência bios, da vida humana natural. Não só humana, mas as plantas têm bio também, bios. Os animais têm bios. Nós queremos a vida de Deus. Nascer de novo. Irmãos, isso impacta a nossa vida. Eu lembro quando eu nasci de novo. Eu lembro quando, em julho de 87, eu tinha 13 anos. Eu estava sozinho, trancado na igreja. Eu tinha a chave da igreja.
E o meu pastor me dava autorização para eu entrar. Eu estava de férias e eu entrei na igreja sozinho naquela manhã de julho. Eu não lembro a data, mas eu lembro que era um dia de semana. Eu me tranquei na igreja e esse pastor, meu pastor, ele tinha acabado de chegar de São Paulo. Fazia poucos meses. Ele era um homem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ele era um pioneiro. Esse homem, ele chegou em Garanhuns com uma visão diferente de evangelho, de evangelismo. Um homem evangelista, nato. Ele realmente tinha recebido o dom, não nato, né? Porque ninguém nasce, mas Deus deu a ele o dom do evangelismo. Campanhas evangelísticas, orava por cura. As pessoas eram curadas, ele conseguia juntar multidões nas praças. Eu viajei com ele todas as cidades do Agreste, aqui ao redor de Garanhuns, num raio aí de 100 quilômetros. Ele fez uma lista, se não me engano são 22 cidades. E eu lembro que eu fui com ele. Eu lembro da multidão que ele juntou lá em Iati, em uma noite, uma vez. 300 pessoas, 400 pessoas. Para a época, para a cidade, era algo fenomenal. E eu lembro que ele chegou e ele agitou as águas paradas da nossa igreja. Ele trouxe realmente algo novo. E eu lembro que ele tinha fitas cassetes. Os mais novos aqui não sabem, né, o que é isso, de que se trata. Depois eu mostro para vocês, porque lá na nossa outra casa, eu não consegui jogar fora minhas fitas cassetes. E agora eu vou ter que jogar, porque Adriel está morando lá, e ele já me disse: Painho, você tem que ir lá atrás, fazer uma limpeza e jogar fora tudo que tem lá, porque não presta. E minhas fitas cassetes estão lá. Agora na nossa nova casa, estão os nossos CDs e DVDs, e eu vou ter que jogar fora também. Cristiane já disse. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Já pensei em guardar todos os encartes. Porque tudo agora tem onde? No YouTube e no Spotify. Mas eu tenho um apego emocional. E eu tenho todas as minhas fitas cassetes. Bom, ele trouxe fitas cassetes e uma delas tinha o nome Restauração 1. Eu peguei essa fita cassete e coloquei. E quem era? Meu amigo de fé, meu irmão. Lembraram, né? Asaf Borba. E eu comecei a ouvir. Gente, a primeira música do Restauração 1 é Ensina-me. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Passou Ensina-me, eu já estava, né, querendo desabar. Entrou a segunda música. Se você ouvir hoje, você vai dizer: pastor, como é que tu te converte com essa música? Gente, porque hoje eu escuto. E assim, soa estranho, né? Para a sonoridade que nós temos hoje e tal, soa estranho. E era: Senhor, mantém esta chama acesa e não a deixes apagar. Permito que queimes tudo que não queres que esteja em mim. Deixa somente permanecer o que vem de ti, Senhor. Aí tem uma cornetinha. Tararararará. Gente, essa música me derrubou ao chão. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali. Eu nunca tinha chorado na presença de Deus. Eu já tinha chorado de dor física. Eu já tinha chorado de dor emocional, de raiva. Já tinha tido alguns choros. Mas na presença de Deus foi a primeira vez que eu me derramei em lágrimas. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali prostrado, mas foi um bom tempo. E eu não conseguia sair da música, né? Eu apertava a tecla, que tem uma setinha para trás, né? Apertava a tecla, a fita voltava, play de novo, e assim eu fiquei naquele loop, naquele loop espiritual. E quando eu me levantei, eu era filho
de Deus. Eu era uma nova criatura. Eu não era apenas o filho da irmã Naná, neto de Deus, né? Porque algumas pessoas querem ser netas de Deus. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E a minha vida mudou a partir dali. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário o novo nascimento para você avançar. O Espírito Santo está conduzindo essa mensagem para essa tônica evangelística, que eu nem pensei que eu falaria mais evangelisticamente. Mas alguém aqui nesta manhã está precisando disso. Porque você está vindo aos cultos, talvez você está indo até em uma célula, talvez alguém está te acompanhando e você chama de discipulado, mas não é. Esses dias eu disse para Abner, não é discipulado. O que você está fazendo é evangelismo. Porque não se discipula quem não nasceu de novo. Só se discipula quem é discípulo. E para ser discípulo, você precisa nascer de novo. Mas tudo bem, né? Assim, não importa. Se nós estamos investindo na vida de alguém, é evangelismo. Eu estou semeando a palavra, e a palavra de Deus é poderosa para germinar. As sementes caindo em terra fértil e vão produzir, aquelas sementes vão produzir frutos. A semente da palavra de Deus germina, nós chamamos isso também de novo nascimento. Então, antes de eu prosseguir aqui hoje, se eu pudesse olhar em seus olhos, se eu pudesse ouvir você individualmente, eu diria: pare de ser religioso. Não queira apenas frequentar uma igreja, frequentar um culto evangélico. Porque evangélico agora no Brasil está se tornando maioria. Nós chegaremos em 2038, está perto, está muito perto. Daqui a 12 anos, o Brasil, segundo as estatísticas, terá mais de 50% de evangélicos. Será a maioria os evangélicos. Mas o que é que isso significa, irmãos? Se não significar novo nascimento, se não significar uma transformação de dentro para fora, pessoas que vão deixar apenas de viver a vida bios para viver a vida zoe. Esse tipo de vida que só Deus pode dar. Então muitas pessoas falam: não, eu estou numa igreja evangélica, eu estou frequentando um culto, eu gosto das músicas, é legal. Como dizia minha sogra, eu sou evangélica. Mas queridos, é uma transformação. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Sabe, você abandona a vida antiga. Não por legalismo, não por imposição, não porque alguém está cobrando, não porque alguém está pegando no teu pé. Eu não tive isso, eu não tive discipulador. Meu pastor era um evangelista. Ele não parava. Eu lembro que uma vez ele estava lá, que é onde a igreja congregacional hoje, né, do pastor Romildo. E eu lembro que tem uma salinha ali embaixo que inclusive está do mesmo jeito, só mudou pouca coisa, chamada Manaim. É o nome da salinha. A salinha de cima, que sobe a escada, é o cenáculo. E a salinha de baixo era o Manaim. E eu lembro que eu entrei no Manaim, e ele estava sentado, cabeça baixa. Pastor, ele, opa, oi Marcos, tudo bom? Tudo bom, pastor. Eu estou sofrendo tentações na área sexual, na área de masturbação, de pornografia. Eu estou lutando com isso, eu não estou conseguindo vencer. E ele, cabeça baixa estava, cabeça baixa ficou. Parecia meu pai. Parecia que eu estava diante de Manuel. E ele disse assim, com a cabeça baixa: ore e jejue que você vence. E só. Ore e jejue que você vence. 5 palavras. E queridos,
Aqui estou eu. Venci a pornografia. Venci a masturbação. Não estou aqui justificando que você não queira ser discipulado. Claro que seria muito mais fácil alguém caminhando comigo. Entendem? Mas eu tive que sobreviver. Se alguém aqui já passou fome, já passou necessidade, privação financeira, e você está aqui, você sobreviveu. Não foi fácil. Teria sido muito mais fácil se você tivesse tudo. Então eu não estou justificando aqui o fato de hoje, porque isso não é mais desculpa, porque nós temos o discipulado disponível, tá? Mas na minha época eu não tinha. Eu tive que seguir. Eu tive que mergulhar na palavra e ler livros, né? Inclusive a pastora Cristiane aqui, né, fez um complemento da palavra do pastor Gilson. Eu sei que está sendo gravado, mas como pastores, a gente traz pastores aqui, eles ministram, e aquilo que a gente considera que a gente deve comentar, falar, nós não estamos diminuindo o preletor, mas nós estamos, como pastores, dando a nossa opinião pastoral. Nós realmente entendemos que um novo convertido, ele deve ler exclusivamente a Bíblia. Você não deve ficar dependendo de devocional. Tem um devocional aí agora muito famoso, que inclusive eu quero ler para descobrir onde está as pitadas de veneno. Porque tem. Vendendo milhões. Tem caneca, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Pronto. Então, as pessoas estão dependendo desse devocional para o tempo com Deus. As pessoas estão colocando um vídeo no YouTube e dizendo que estão tempo com Deus. Gente, isso não é tempo com Deus. Tempo com Deus é você pegar a palavra e só a palavra e mergulhar nela. Então, nisso a gente concorda com o pastor Gilson. Agora, a experiência dele foi que ele leu 2 livros. Eu entendi isso, que ele leu 2 livros e não leu mais nada. Tá? Aí a gente então diverge, porque eu li muitos livros e ainda leio, né? Eu dei uma parada, até que Cristiane estava vendo, nos últimos 2 anos eu não li livros. Não li porque eu não estava realmente conseguindo ler, algumas outras coisas. Aí eu me determinei, esse ano, no mínimo eu vou ler 12 livros. 1 por mês. Já terminei o primeiro, já comecei o segundo. A gente sabe também da importância de livros, mas, queridos, olha para mim. Você não pode substituir a Bíblia por livros. Seu primeiro livro é a Bíblia. Você não pode ficar com caixinha de promessa, que tem gente também assim. É caixinha de promessa. Hoje eu vou tirar a palavra de Deus para mim. Aí tira uma caixinha. Dentro dali só tem coisa boa. Pegaram só o filé mignon da Bíblia e botaram na caixinha de promessa. Não tem nenhuma correção lá, só tem consolo, né? Não, a Bíblia é um livro que consola, mas ela confronta. Amém? A Bíblia cura, mas ela também é um bisturi que corta. Estão entendendo? Então volte para a Bíblia. Nós vamos entregar um plano de leitura, que é a leitura da Bíblia em 10 meses. Certo? Nós temos esse plano já e nós vamos entregar a vocês próximo domingo e eu vou também mandar em formato digital para que você leia a Bíblia toda em 10 meses, ou seja, de fevereiro a novembro. Se não conseguir, aí você se estende um pouquinho mais para dezembro. Mas se você realmente for fiel, você vai ler a Bíblia toda em 10 meses. E nós precisamos mergulhar na palavra. Então, quando eu nasci de novo, eu fui para a palavra. E na palavra eu fui discipulado. Seria muito bom se eu tivesse um discipulador. Eu só vim ter um discipulador quando eu já estava alguns anos mais para frente. Muitos anos depois. Muitas coisas que eu tinha lutado sozinho teria sido muito mais fácil. Porque em Eclesiastes diz que quem anda sozinho pode ir mais rápido. Mas não vai mais longe.
Que quando você anda com outra pessoa, essa pessoa divide a carga com você. Dois juntos se aquecem, se fortalecem. Então a minha experiência, infelizmente, no modelo que nós tínhamos de igreja, não tinha discipulado. Mas eu tinha as escrituras. E depois eu comecei a ler alguns livros. Eu lembro um livreto que eu li, porque eu tinha um sério problema de paternidade. E eu lembro que um pastor que veio aqui a Garanhuns, ele disse: Marcos, leia um livreto do John Dawson, da Jocum, e o nome do livreto é O Coração Paterno de Deus. E eu lembro, era bem fininho. E eu li O Coração Paterno de Deus. E aquele livreto começou a me desafiar a enfrentar o vazio de paternidade e buscar em Deus essa paternidade que eu tanto procurava. Eu poderia aqui dar muitos títulos, muitos exemplos, mas, queridos, foi necessário primeiro eu nascer de novo, porque eu era um religioso, para que tudo se fizesse novo. Agora, o próximo versículo que eu quero ler não está no telão, que eu acrescentei depois. Abra aí comigo, Eclesiastes 7:10. Eclesiastes 7:10. Eu li, inclusive, esses dias esse versículo. E diz o seguinte: jamais digas, por que foram os dias do passado melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Salomão estava aqui dizendo: olha, não é sábio você dizer que os dias do passado foram melhores do que os dias do presente, e eu vou até aqui e mais além, e achar que os dias do passado ainda foram melhores do que o futuro que está diante de nós e que pode ser construído. A gente tem uma frase que todo mundo diz: o futuro a Deus pertence. Sim, Deus está lá no futuro. Não foi isso que eu preguei em 31 de dezembro aqui, sobre Jabes? Deus está lá no futuro nos esperando. Mas o futuro é construído por nós em parceria com Deus. Você não simplesmente vai cruzar os braços e vai ser levado para o futuro. Não. O futuro é construído por nós. Se temos a vida Zoe, essa é a diferença. Porque quem tem vida bios apenas, né? Quem não nasceu de novo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não converteu a Jesus Cristo, que não tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, essa pessoa vive a vida bios. E ela pode avançar para o futuro como? Trabalhando, se esforçando, estudando, ralando. E aí, sendo ausente da família, né? Acordando cedo, dormindo tarde, prejudicando seu casamento, sua saúde física, mas vai. E alguns até podem ir com um casamento bom, está cuidando da saúde, mas está avançando para o futuro. Mas que futuro? Essa é a diferença. Que futuro? Porque essa pessoa está adquirindo bens, ela está se divertindo, ela está desfrutando da sua família, ok. Mas um dia ela morrerá. Ela morrerá, ela desaparecerá. E tudo o que ela construiu, é isso que Eclesiastes fala. Tudo que ela tanto buscou, tudo que ela tanto desejou, vai passar para outros. E só vai ser lembrado o nome. O autor desse livro, ele diz o seguinte: que a mentalidade oriental é a de reencarnação. A mentalidade oriental, budista, hinduísta, o pensamento oriental é orientado que a vida é o quê? Ciclos e ciclos, e aquilo que você não fizer nessa vida tem nada não, na próxima você faz. Aquilo que você não conquistou nessa, na próxima reencarnação, quando você voltar, você
vai dar continuidade. Esse é o pensamento hinduísta budista. Que o espiritismo, né? O espiritismo kardecista pegou esse pensamento, incorporou e ainda misturou outras coisas. Mas vamos lá. Qual é o pensamento grego ocidental? O pensamento grego ocidental é o seguinte: você só tem uma vida. Então, carpe diem. Alguém assistiu aqui onde tem essa frase, o filme que agora eu esqueci, que é do Robert, que é do Sociedade dos Poetas Mortos. Alguém já assistiu Sociedade dos Poetas Mortos? Pouca gente, né? Assista. Tem filmes que são clássicos, que é do Williams, como é o nome dele? Robert Williams, não. É Robert Williams? Robert? É isso aí. E nesse filme tem a frase, né? Carpe diem. O que é que significa carpe diem? Aproveite o dia. Viva ao máximo o dia. Esse pensamento é grego, que é diferente do oriental. O oriental é: se der, tudo bem. Se não der, na próxima dá. Viva a vida, mas sem essa preocupação de viver tudo, de viver ao máximo. E eu gostei como o Erwin junta as duas coisas. Ele diz: o pensamento hebraico pega o melhor das duas coisas. Como? O pensamento hebraico diz o seguinte: viva a vida, porque só temos uma vida. A frase de C.T. Study: só temos uma vida e ela logo passará. Pensamento grego. Vamos lá? Só temos uma vida e ela logo passará. É verdade isso? Sim, pensamento grego. Mas o C.T. Study diz o quê? Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. E o que fizermos por Cristo aponta para onde? Para a eternidade. Não é reencarnando, ok? Mas existe uma vida futura. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, no presente, nós estamos pavimentando a estrada que nos levará ao futuro. E nós estamos pavimentando, nós estamos edificando o nosso futuro. Se você não sabia, na próxima era, quando Jesus voltar, Jesus vai voltar, preste atenção. Vou dar um pouquinho aqui de escatologia. Jesus vai voltar para encontrar conosco nos ares, porque a igreja vai ser arrebatada. E a igreja... Mas essa música, ela não diz tudo. Por quê? Porque nós iremos ser arrebatados, encontraremos com Cristo nos ares e voltaremos para reinar com Cristo na terra. O céu vai ser na terra. Essa é a diferença. Que alguns pensam, né? Quem vai ficar pulando nas nuvens, né? Asinhas de anjo, sem ter o que fazer. Eu já me questionei isso. Meu Deus, eu vou passar a eternidade no céu, só pulando nas nuvens. Sério, uma vez eu perguntei: Deus, o que nós vamos fazer no céu a eternidade toda? Tem alguma coisa. Sim ou não? Vocês acham que um Deus criativo como o nosso nos levaria para a eternidade para ficar só pulando feito carneiro nas nuvens? Não. Não. A eternidade nos reserva coisas inimagináveis. A eternidade nos reserva, irmãos, coisas incríveis. Coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, jamais subiu ao coração humano. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu estou vivendo minha vida presente. Só tenho uma vida, ela logo passará. Eu estou com 52 esse ano. 52? Já não sei mais nem minha idade. Não, 52, né? 73, 52. E vou para 53 esse ano. Mas, irmãos, a vida está passando muito rápido.
35 anos se passaram desde que eu fui para o Instituto Bíblico. Ano que vem, 40 anos desde que eu me converti. Meu Deus! A vida voou. Eu tenho um filho casado hoje. Daqui a 3, 4 anos, não sei, eu serei avô. Talvez até antes. Eu olho para Abner, eu me vejo quando eu converti, quando eu comecei a ministrar louvor. Eu era magro também como Abner, canela fina. Assim, eu tinha o biotipo. Se você quer me ver, olhe para Abner hoje. Eu era esse biotipo. Digo, meu Deus, a vida passou. Então, Marcos Witt, que foi um homem que me abençoou muito, ele diz o seguinte: a vida passa com rapidez. Tem uma música dele, se você puder ouvir depois, escute. Jesucristo es el motivo de mi canción. E uma frase do Marcos Witt é: em uma busca sem cessar, eu não me canso de perguntar sobre os porquês das minhas canções para Deus. E a outra frase ele diz: a vida passa com rapidez. Cada momento eu aproveitarei para dar minhas canções, entregar meu coração àquele que vida me deu. Então eu vou viver a vida diária, mas com a mentalidade onde? Na eternidade. Eu estou apontando para o futuro. Por que eu quero que mais pessoas sejam salvas? Por quê? Por que a gente quer evangelizar? Já pensou? Porque eu estou indo para o futuro e eu quero que gente vá comigo para a vida que Deus tem. Eu não quero que as pessoas vão para o inferno. Eu quero que as pessoas nasçam de novo também, para que elas descubram um propósito de vida. E enquanto vivos, irmãos, enquanto vivos, nós podemos fazer muito para Deus. Você como mãe, você tem uma missão. Como pai, você como profissional, em que área você pode fazer diferença? E muitas vezes, nós estamos dizendo, o passado foi melhor. Eu conheço muita gente assim, saudosista. Eu tenho uma tendência a ser saudosista, estou confessando aqui a vocês. Pelo meu temperamento, eu tenho uma tendência à nostalgia. Esses dias eu estava lá em Tamandaré, meu Deus, eu vim aqui com Cristiane grávida de Adriel. Eu mergulhei nessas mesmas águas. Cristiane com barrigão. Nossa, como o tempo passou. Imagina, se eu dou lugar ao saudosismo e à nostalgia, eu fico preso lá. Sabe, eu estava pensando, Cristiane tem, essa, que eu vou falar aqui de pioneirismo. Ela tem esse ímpeto de pioneirismo. E eu lembro que no Instituto Bíblico, no meu último ano de Instituto Bíblico, estava para me formar, depois de 2 anos. Eu lembro das sementes que Deus plantou em meu coração, de pioneirismo também. De ir para lugares e começar do zero. Começou lá no Instituto Bíblico. Queridos, nós temos um legado de pioneirismo. E nós não podemos deixar isso morrer. Nós não podemos deixar essa chama apagar em nosso coração. Um homem deixou sua nação e veio para a nossa terra, chamado George Butler. Você pensava que era Jesus Cristo, mas ele deixou o céu, Jesus, e veio para a terra. Mas Dr. George Butler deixou a sua nação como um pioneiro e veio para essa terra. Nós estávamos lá Adorando nas Ruas, no sábado, e eu olhando para a Igreja Presbiteriana Central e imaginando, alguém me perguntou, foi aqui e tal. Eu digo, imagina isso aqui, 126 anos atrás. Imagina Garanhuns, uma vila, poucas ruas, e um homem pioneiro
com um coração ardente de dizer, eu vou pregar o evangelho, saiu da sua terra, deixou a sua parentela e veio para essa terra aqui. Esse pioneirismo, irmãos, está no nosso sangue. George Butler é o nosso herói da fé. Porque a gente admira John Wesley, a gente admira John Knox, a gente admira Charles Finney, a gente admira Martinho Lutero, João Calvino. Realmente são expoentes, mas nós temos um herói na fé também, próximo. Eu acredito que nem os presbiterianos muitas vezes se lembram dele. Mas nós temos um legado de pioneirismo, de alguém que deixou tudo. Qual a diferença de um pioneiro e de um colonizador? Pioneiro é um que quer ir para onde ninguém foi ainda. Pioneiro é alguém que diz assim, eu vou desbravar. Eu vou. E eu comecei a olhar para dentro de mim, apesar desse saudosismo, apesar dessa nostalgia, mas eu sempre tive uma chama assim, de aventura. Eu lembro que a gente estava indo para Fortaleza, os meninos eram pequenos, e eu tinha um Siena 1.0, Celebration. E a gente ia, São José do Egito, passa por Brejinho, divisa com a Paraíba. Quem já fez esse trajeto sabe, né? Aí tem Teixeira, você desce a serra e chega em Patos. Quem já fez esse trajeto aí? Gente, quando eu cheguei em Teixeira, eu disse, Cristiane, tem aqui o ponto culminante da Paraíba, chamado Pico do Jabre. Está aqui, do nosso lado. Vamos conhecer? E eu, no meu Siena 1.0, comecei a subir o Pico do Jabre. Eu lembro que a Abner era pequenininho. Adriel devia ter o quê? 8, 10 anos. Eu comecei a subir o Pico do Jabre. Gente, se eu soubesse o que me esperava, por isso que é bom a gente não saber. Não é? Quantos concordam comigo? Porque é fé. Naquele momento eu comecei a subir. E tinham subidas para o Pico do Jabre, que é quase 45 graus. É muito inclinado. Eu comecei a suar pelos pés. De medo, de pavor. Não tinha ali, eu não podia parar. Não tinha como parar. Se eu parasse, não tinha mais como subir. Eu ia descer de ré, desgovernado. A gente só sobe. E eu fazendo de conta que estava tudo bem. Porque eu estava com o Cristiano do meu lado, os 2 meninos atrás, e eu num carro 1.0 sedã, na primeira. E eu, meu Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso chegar lá em cima. Chegamos. Tiramos fotos lá em cima, a vista é linda, é incrível. E eu disse, agora vamos descer. Eu comigo, e Cristiane, estás com medo? Eu estou nada. Oxi, a gente subiu, a gente desce. Engatei a primeira e desci, irmãos, na primeira. O carro, freio motor. E eu comecei a me lembrar, eu sempre tive isso, de querer conhecer lugares desconhecidos. Alguém falou de um lugar, não, eu quero ir lá. Eu quero ir, eu quero conhecer. E Deus começou a falar, Marcos, esse teu lado precisa aflorar mais do que a nostalgia e o saudosismo. Não é sábio dizer que os dias passados foram melhores do que os dias atuais. Por quê? Porque nós temos uma página em branco diante de nós e nós podemos construir. Amém, irmãos? Eu não tenho problema de me lembrar das glórias do passado. Eu e Cristiane vivemos coisas incríveis no passado. Experiências. Instituto Bíblico, nós vivemos experiências sobrenaturais. Cristiane conta de uma experiência que ela teve, que ela recebeu tanto poder, tanta descarga do Espírito Santo no corpo dela. E eu lembro que eu vivi uma situação semelhante também. Começou a ficar dormente o dedão do pé e foi subindo. O pé ficou dormente, a canela ficou dormente. Quando começou a subir pela coxa, eu digo, Senhor, eu vou morrer. Cristiane teve uma experiência assim no Instituto Bíblico, e as pessoas foram lá, calma, achando que era uma crise histérica que ela estava tendo.
Imagina, você está recebendo o Espírito Santo, você ainda tem que dizer para a pessoa: me deixa, eu estou recebendo o Espírito Santo. Me deixa aqui. Gente, nós vivemos coisas incríveis. Nós temos uma herança muito rica. Meu Deus, a comunidade evangélica em Garanhuns, que hoje é a comunidade Querigma, foi uma igreja pioneira nessa cidade. A comunidade evangélica trouxe adoração para Garanhuns, quando as outras igrejas estavam apenas nos seus inários. Nada contra, porque eu canto músicas do inário, mas as igrejas eram inário e corinhos. E os corinhos eram para quê? Para esquentar. Na nossa igreja é assim: vamos bater palma porque está frio. E eu lembro quando a comunidade evangélica chegou. Eu lembro como aquele fogo começou a queimar em meu coração. Cristiane contou a experiência dela de conversão, e eu era da congregacional. Então eu ia para a comunidade nas segundas-feiras, que tinha um culto de avivamento. E eu lembro, na praça aqui da Boa Vista, Praça Dom Pedro II aqui, tinha uma garagenzinha. Gente, eu lembro, eu subindo ali pela Dom José e andando em frente onde tem uma loja agora de produtos de pet, né? de animais. Em frente. É até onde a minha cunhada hoje tem lá a pronta entrega dela. Era lá. E eu lembro que eu começava a ouvir o som da adoração e eu começava a chorar andando, indo para a igreja. Porque eu queria aquilo. Minha igreja não tinha esse avivamento, não tinha essa chama. Não tinha essa liberdade. As pessoas levantavam a mão, choravam, se ajoelhavam no chão, pessoas ficavam lá prostradas. Eu queria isso, eu queria isso. E a comunidade trouxe. A comunidade foi chamada de seita em Garanhuns. Por quê? Porque era novidade, era diferente. Pastora, adoração, falar em línguas. As outras igrejas tinham igrejas que falavam em línguas, mas cânticos espontâneos. Então isso foi gerado em mim. E hoje de manhã eu estava dizendo ali: Senhor, eu não posso perder esse espírito pioneiro. Eu não quero ser um colonizador apenas. O que é um colonizador? É um dia que foi um pioneiro, mas se estabeleceu e pronto. Essa é a diferença de um colonizador para um pioneiro. Um colonizador já foi um pioneiro, mas pronto, chegamos aqui, beleza, tudo bem, tudo bem. Não. Eu quero sempre ter a mentalidade de um pioneiro. Para onde Deus está indo, eu quero ir. Para onde o Espírito está se movendo, eu vou. Nós íamos para Brasília, irmãos, dentro de um ônibus, 48 horas, banheiro fedendo, para participar de conferência. A gente fazia aqui festas, eventos, arrecadava dinheiro, vendia bilhete, e fretava o ônibus e ia. Teve uma vez que o ônibus quebrou em Arapiraca. 1h30 de viagem, o ônibus quebrou. Mas a gente tinha isso. Nós éramos instigados. Os nossos pastores, né, os pastores de Cristiane, mas eu era muito tocado, né, por eles. Eles traziam músicas novas. Estão lançando tal música. Traziam a música para a gente cantar. Não tinha internet, não tinha YouTube. Mas, sabe, é uma mentalidade que quer seguir, quer ir para o futuro. Não quer ficar parado. É uma flecha, né? E o livro chamado Última Flecha é porque é alusivo ao texto que Eliseu estava para morrer, chama o rei Jeoás e o profeta diz: atira flechas. E Eliseu atira uma, atira duas, atira três. E tem uma hora que ele atira para o chão e para. E Eliseu fica indignado. Por que você parou? Por que você parou? Porque se você tivesse atirado mais, você teria vitória completa. Mas porque você atirou e parou, você vai ter vitórias limitadas. Então ele diz: eu quero morrer com a aljava. A aljava é o saco onde as flechas ficam armazenadas. Ele diz: eu quero morrer com a aljava vazia. Amém? Tudo que eu tenho para fazer, eu quero fazer. Essa questão de saúde mexeu muito comigo.
desde final de novembro, que mexeu comigo, mas mexeu para o bem. A Cristiane viu que eu realmente... Eu acho que eu fiquei com medo de morrer, né? Quando a gente fica com medo de morrer, aí você entra no instinto sobrevivência, né? Quando eu vi aquela crise de coluna, uma manhã, que eu não consegui sair da cama, eu fui para o banheiro quase de 4 pés, engatinhando. Não conseguia me levantar. Aí Deus disse, imagina tu com 80. Se com 52 tu estás assim, imagina, Marcos, você com 80 anos. Se você chegar aos 80, que futuro você quer ter? Essa foi, né? Essa foi a primeira crise. Daí eu tomei alguns remédios bem fortes. Em uma semana, eu tomei muito remédio. Eu tomei Tramal. Eu tomei 3 injeções fortes de corticoide. E outros remédios que eu tomei. Eu tomei 15 dias um anti-inflamatório. Fiquei bom, viajei. Eu vou terminar, tá, com esse testemunho. Mas eu quero que você entenda essa sacudida de Deus. E aí, na terceira injeção, eu estava em Garanhuns ainda, ia começar a conferência da família, né? Pastor Arão, pastor Esté. Eu comecei de tarde, na quinta-feira, eu comecei a ver embaçado. De perto não, de perto tudo bem. Mas, e sem óculos, quando eu tirava o óculos, de longe, embaçado. Mas eu disse, não, eu devo estar com a pressão alta, ou o corticoide deve ter alterado, né? A visão. Viajei. Na viagem, começou a piorar. Em vez de tarde, começou a ir para o meio-dia. Meio-dia já começava com a visão embaçada. E os dias foram passando. De manhã, quando eu acordei um dia, lá no Chile, visão embaçada. Eu disse, não, é pressão. Comecei a tomar remédio de pressão. Não melhorou. Aí já estava perto da gente voltar. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu comecei a sentir a boca seca e amarga. Eu já tinha tido isso um tempo atrás. Gosto metálico na boca e muito seca. Tomando muita água. Cheguei em Belo Horizonte, na casa da irmã de Cristiane. Eu comecei a ir para o banheiro de meia hora. Rapaz, está muito estranho. Só que eu não juntei as pecinhas do quebra-cabeça. Quando eu cheguei aqui, aí eu lembro que Paula disse, pastor, tu emagrecesse tanto nessa viagem? Eu disse, não, é porque a gente não comia muito, altitude, ficava com a barriga muito cheia. Ok. Quando foi no sábado, a gente estava no casamento de Marina, na sexta, no casamento de Marina. Aí Darice olhou para mim e disse, pastor, o senhor emagreceu muito, viu? Gente, quando ela falou isso, eu digo, glicose. Visão turva, boca seca, boca amarga, urinando demais. E emagreci. Quando eu cheguei em casa, que eu me pesei, eu estava com 96, tá? Em novembro. Quando eu me pesei, eu estava com 88. 89. Aí eu esperei amanhecer para poder fazer o teste em jejum. Quando eu fiz o teste em jejum, 331. Aí eu me assustei. Cristiane, hoje eu não como mais. Não vou comer mais nada hoje. Porque vai baixar. Se eu não comer carboidrato hoje, amanhã vai amanhecer baixa e eu sigo. Quando eu furei no domingo, 337. Sem comer. E aí eu disse, não, eu tenho que ir para o hospital. Não vai baixar. Meu corpo entrou num loop glicêmico que não vai baixar. Mesmo sem eu comer. Aí fui para o hospital, tomei insulina no domingo, né? Eu vim para os cultos, ministrei louvor aqui, no último domingo de dezembro. Fui para o hospital, no último culto, tomei insulina, baixou para 280. A médica disse, amanhã procura o endócrino, porque você vai ter que entrar na insulina injetável por algum tempo, até normalizar. Aí eu não tinha médico do nosso plano, fomos para um endócrino particular, e ela disse, você vai ter que tomar insulina. 2 vezes ao dia, depende da insulina, ou uma vez, ou 2 vezes, remédio e tal. E queridos, aquilo dali, o Espírito Santo me disse, Marcos, é o seguinte, ou você conserta a rota agora, ou você
Ou você vai morrer muito cedo, você vai deixar essa mulher linda e maravilhosa viúva, para ela casar com outro e herdar tudo que você construiu, até suas roupas. Estou brincando. Ou você vai morrer cedo, ou você vai ter uma velhice horrível, cheio de doença, dando trabalho aos outros em cima de uma cama. Escolha. Essa decisão era para eu ter tomado em 2021. 2021, eu fui para endócrino. Ela disse: você está pré-diabético. Faça exercício, mude a alimentação, e ttt. E eu saí dali e não fiz nada. Estão entendendo, irmãos? Que o futuro depende das escolhas. O futuro são as escolhas que eu faço no presente. Então, agora, pastor, e aí, tu decidisse o quê? Né? Decidi o quê? Bom, eu mudei na minha alimentação. Eu estou tomando insulina de manhã e de noite. Eu estou tomando remédios de manhã, meio-dia e de noite. Eu mudei a minha alimentação, forçadamente. Eu sofri muito. 31 de dezembro, da virada do ano, foi o dia que eu mais sofri. Porque eu via as sobremesas, eu via, né, tudo aquilo e eu disse: não vou comer. E eu decidi mudar a minha alimentação. Esses dias agora, eu ainda dei umas escapadinhas, mas, assim, irmãos, eu estou realmente determinado. E o senhor vai fazer exercício? Vou. Vou, depois de muitas pessoas falarem comigo, depois de muitos alertas, depois de gente se oferecendo para ir comigo. Gente assim: pastor, eu sou seu personal trainer. E eu não dei ouvidos, eu não quis. Mas eu creio que Deus está me dando uma oportunidade, uma janela de oportunidade. É o meu kairós para virar a questão da saúde física. Por quê? E eu vou terminar para a gente orar. Porque o meu futuro depende da minha decisão hoje. Amém? O teu futuro depende da tua decisão hoje. E a primeira é nascer de novo. Essa é a virada na tua vida. Vamos ficar em pé? Que é a primeira oração que nós vamos fazer aqui hoje. E eu não segui nada do que estava escrito, e Deus me dê graça para os próximos cultos. Porque eu vou ter que repetir, né? Eu só li 2 versículos de 30 que eu tinha. Ó, alguém perdeu. Quem perdeu a pulseirinha? Senão a gente vai vender, viu? Tá aqui. Pode pegar aqui.